Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala pessoal, beleza gente? Vamos dar sequência então em nossas aulas, pessoal, em associação de resistores. Na semana passada, pessoal, nós passamos, e essa semana, como eu havia prometido para vocês, vamos só fazer exercício sobre esse assunto, gente. Dentro do PAS 3, pessoal, do PSS, né, terceira etapa, esse assunto é muito cobrado. E assim como nós fizemos na aula de semana passada, nas nossas específicas, vocês viram que esses exercícios levam tempo para serem resolvidos, pessoal. Então vamos pegar essas duas aulas de semana, desta semana, e vamos praticar bastante esse tipo de associação. Bem, gente, quando nós falamos sobre resistores, nós falamos que os resistores apresentam uma propriedade que nós chamamos de resistência elétrica. Ele tem como objetivo dificultar, pessoal, a passagem dos portadores de carga, ou seja, impedir, dificultar a mobilidade da corrente elétrica. Na nossa primeira associação, pessoal, que é a associação em série, eu fiz aqui, assim como de semana passada, somente 3 resistores, pessoal. Pode ter 4, 5, 2... N resistores associados em série, gente. Mas o mais clássico, quando a gente explica, lógico, são 3 resistores. Estes resistores estão acoplados em um ramo, gente. Esse fio que liga o ponto A ao ponto B é o que nós chamamos de ramo. E esse ramo possui 3 resistores, cada um com uma resistência elétrica R1, R2 e R3. O que interessa para nós desse assunto, pessoal, são essas 3 grandezas físicas. A DDP, a corrente elétrica e a resistência. Ou seja, são as 3 grandezas que nós vimos dentro da primeira lei de Ohm, que enunciava que U, tensão, era igual ao R, resistência elétrica, vezes o I, a nossa corrente elétrica. O que acontece com a DDP, a tensão, o U, pessoal, nessa associação? Nós temos que a tensão total entre o fio que liga o ponto A e o ponto B, pessoal, eu coloquei como tensão em A e B. Essa tensão é dividida, pessoal, em cada um dos 3 resistores, ou dos 4, ou dos 5, ou dos N resistores que nós tínhamos colocados em série. Então, se eu somar a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3, nós temos a DDP total no meu ramo, pessoal. Então, a tensão numa associação em série é dividida entre tensão 1, 2, 3, 4, N resistores aí. E a corrente elétrica entre o ponto A e o ponto B? Essa corrente elétrica, que nós chamamos de corrente elétrica total, gente, é a movimentação dos portadores de carga. Então, esses portadores de carga passam igualmente pelo resistor R1, igualmente pelo resistor R2, olha, eles vão seguindo esses portadores de carga, passando todos em cada um dos 3 resistores. Então, os mesmos portadores de carga que passam pelo resistor R1 são os portadores que passam pelo resistor R2 e os portadores que passam por R3. Assim, admitimos que a corrente total é a mesma corrente que passa pelo resistor 1, pelo resistor 2 e pelo resistor 3, pessoal. A corrente elétrica é a mesma em todos os resistores associados em série. Mas e a resistência equivalente? O objetivo da resistência equivalente era achar um único resistor que faria o trabalho dos 3, ou seja, que possui a mesma resistividade, pessoal, dos 3, dos 2, dos 4, dos N resistores associados em série. Aqui é simples. Nós só pegamos a resistência de cada um deles e somamos. Então a resistência equivalente, aquela que faria o trabalho de todos em um só, é só obtido através da soma. Aparece de vez em quando, assim como apareceu em exercícios da UEM, pessoal, que nós resolvemos semana passada, na nossa específica, N resistores com mesma resistência elétrica. Se nós temos N resistores com o mesmo valor de resistência R, pessoal,
A resistência equivalente é o número de resistores com resistência elétricas iguais, pessoal. Então, se nós temos 3 resistores, cada um com resistência elétrica de 10 ohms, nós podemos pegar o número 3 resistores, multiplicar por 10, desde que todos possuam a mesma resistência elétrica. São essas 3 grandezas físicas que nós nos preocupamos nas duas associações, pessoal. Agora, a associação em paralelo, a situação muda. Lembra, pessoal? Nós tínhamos que a corrente total, pessoal, os portadores de carga, ao chegar em um nó, ela se divide. Então, parte dessa corrente total vai passar pelo resistor R1, parte dessa corrente vai passar pelo resistor R2 e parte dessa corrente pelo resistor R3. De tal modo, pessoal, que agora a corrente total é a soma da parcela da corrente que passa pelo resistor R1, mais a corrente que passa pelo resistor R2, mais a corrente que passa pelo resistor R3. E a DDP? A tensão, a voltagem, pessoal. A voltagem em cada um dos resistores associados em paralelo é a mesma voltagem entre os pontos total. Então repare que a DDP no resistor 1 é igual a DDP no resistor 2, que é igual a DDP no resistor 3, que assim sendo é igual a DDP total. É isso basicamente que nós diferenciamos os dois tipos de associação. Se nós diferenciamos a tensão e a corrente, e a resistência equivalente? É uma soma inversa. É uma soma inversa, pessoal. Então, para descobrirmos o resistor que faz o trabalho dos 3 associados em paralelo, nós fazemos uma soma inversa. Mas aparece aqui também casos em que nós possamos ter N resistores de resistências iguais. Para descobrir a associação equivalente, pessoal, é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores em comum. Se acaso a resistência do corpo, pessoal, for de 15 ohms, todos esses resistores possuírem mesma resistência, um exemplo, tá? 15 ohms e são 3, para descobrir a resistência equivalente, basta pegar o valor das 3, que é 15, e dividir pelo número de resistores, que no meu exemplo é 3. 15 por 3 ficaríamos com 5 ohms. Então existe um único resistor que faz o trabalho desses 3 aqui, pessoal. Se acaso esses 3 tivessem resistências iguais a 15 ohms. Mas uma coisa que a gente usa muito, pessoal, para agilizar nas contas. Quando no caso tivermos somente 2 resistores, e esses tanto faz ser mesma resistência ou resistência elétrica diferente, tivermos 2 resistores associados em paralelo, nós usamos o tal produto pela soma, para daí então achar a resistência equivalente. Sempre é válido lembrar, pessoal, que nessas duas associações, olha aqui a observação, aqui o R equivalente sempre vai ser maior que qualquer um dos resistores, dos valores de resistência elétrica nos resistores. Então, R equivalente é maior que R1, é maior que R2, é maior que R3, até porque é uma soma deles, né? E aqui é caso contrário. A resistência equivalente na associação em paralelo sempre é um valor menor do que qualquer um dos resistores que estão aqui. O R1, o R equivalente sempre vai ser menor que R1, ou menor que R2, ou menor que R3. Menor que qualquer um dos resistores que estão associados. E agora a gente pega para aplicar isso aí novamente, pessoal. O primeiro exercício que eu gostaria de fazer com vocês é o da página 31. E se você não fez esse exercício ainda, pessoal, pausa esse vídeo agora, tentem fazer. Não conseguindo, retorna ao vídeo, que agora é só resolver ele comigo. O exercício 8. A associação de resistências representada naquela figura a seguir fica submetida à ação de uma diferença de potencial de 12 volts. Pessoal, igualzinho o desenho. É válido lembrar que resistor dentro de um circuito
pode ser representado ou com um dente de serrote, pessoal, ou com um retângulo assim, tá? Tanto faz, a simbologia de resistor pode ser usada os dois. Nesse contexto, considerando que a leitura do amperímetro. Amperímetro, pessoal, é um dispositivo que nós nos utilizamos para medir corrente elétrica. Então já coloca essa observação aí no caderno de vocês. O amperímetro, pessoal, é um dispositivo utilizado para medir corrente elétrica. Se ele tem como objetivo medir corrente elétrica, é sempre associado em série, pessoal, com o circuito. Associando em série, você mensura a corrente total do circuito. Nada impede de o cara pedir um amperímetro, colocar ele em R3, ou aqui só na frente de R2, ou só na frente de R1. Mas aí ele mensuraria a corrente somente daquele ramo que ele está passando. Então o objetivo do amperímetro é medir corrente. E quando nós mensuramos uma corrente do circuito total, é importante que ele sempre esteja associado em série. E outra coisa, pessoal, o amperímetro tem resistência interna nula. Um amperímetro ideal é aquele que possui uma resistência, pessoal, nula, praticamente zero, com o intuito de passar o máximo de portadores de corrente elétrica por ela, tá? Então escrevam isso, o amperímetro mede, mensura corrente elétrica, a associação dele dentro de um circuito deve ser feita em série e ele possui uma resistência elétrica nula. Sendo assim, ele é considerado o amperímetro ideal. Mas qual é a perguntinha desse camarada? Nesse contexto, considerando que a leitura do amperímetro, olha como está ligado o amperímetro à nossa figura, pessoal. O nosso amperímetro, de acordo com a figura, está associada aqui, ó. Ele colocou em série com esses três resistores que estão paralelos. Então as correntes vão se dividir, mas chegando lá naquele ponto, pessoal, elas vão se juntar. Tanto a parcela da corrente I1, quanto a parcela da corrente I2, tanto a parcela da corrente elétrica I3. Então a que vai passar pelo amperímetro, pessoal, é a minha corrente total, que é a de 10 amperes, que eu coloquei aqui já, tá? Então o amperímetro mensura 10 amperes. E qual é a pergunta do exercício? Qual é a relação entre as resistências, pessoal? Vamos descobrir o valor de todas as resistências. O exercício já forneceu o valor da resistência R3, pessoal. Então nós vamos descobrir o valor da resistência R1, R2 e depois compará-las, ver qual é maior, uma ou outra. Bem, olhando no meu exercício, ficou fácil de ver, pessoal, que a associação é feita em paralelo. Então a DDP 12 volts aqui é igual aqui, que é igual a total. Sendo assim, eu tenho a corrente que passa pelo resistor R1. Tenho a DDP no resistor R1, que é a mesma em todas. É só achar o valor de R1. Como? Através da primeira lei de Ohm. A tensão que passa, que é aplicada no resistor R1, é igual em todas, igual ao R1 que eu quero saber, vezes o I1 que o exercício forneceu. Sendo assim, vamos achar o valor de R1. O I está multiplicando, vem dividindo, ficamos que U1 por I1. Logo, o valor de R1, pessoal, corresponde a 12, que é a tensão, que é igual em todos, e o I que passa por lá, 2. Então, parte do exercício já resolvido. A resistência elétrica do resistor R1 vale 6 ohms. Unidade de medida de resistência, hein, pessoal? Ohms. O R3, ele já forneceu, vale 4 ohms. Mas eu preciso saber do R2, pessoal.
Como que eu vou descobrir o R2? Eu sei do R2 a única coisa que a DDP vale 12 volts. Mas olhando para o resistor R3, eu sei que a resistência dele vale 4 e a DDP vale 12. Então tem como eu achar I3. Marcos, mas qual é o objetivo de você achar I3 se a gente quer saber dados do R2? Se a minha corrente total é 10, aqui tem 2, vou descobrir quanto tem I3, tirar a diferença, achei o I2. Aí com o U2 e o I2 eu encontro o R2. É bem conceitual isso, hein, pessoal? Então eu vou precisar achar aqui o I3, somar com o I2, com o I1, perdão, né? Que é 2 ampere. Tirar de 10 eu encontro o I2. Aí eu tenho o I2 e o U2 eu acho o R2. Vamos achar o I3. Como? Sei que a DDP no resistor 3 é igual a 12, que é igual em todos os pontos. O R3 ele me forneceu vezes o I3, pessoal. Vamos achar o I3 então. Sei que o U vale 12. O R3, pessoal, vale 4. Ó, já tem como eu achar I3. Sendo assim, a corrente que passa pelo resistor R3 é 12 dividido por 4, 3 ampere. Ó, não vou nem fazer caixa, vou colocar ele aqui. E para que serve essa corrente I3, pessoal? É sabido que o I total, AB, é a soma de 1 que a gente já sabe, mais I2 que eu preciso descobrir para achar o R2, mais o I3 que a gente acabou de encontrar. Sendo assim, gente, ó, 10, 2, o que eu preciso encontrar, o I2, mais o I3 que eu encontrei, que é 3. 2 mais 3, 5, joga para cá menos 10. Sei, então, que o I2 vale 5 ampere. Se a corrente I2 vale 5 ampere, agora eu só acho o R2. Como? É sabido que o U2 é igual ao R2 que eu preciso comparar com R1 e R3, vezes o I2 que eu acabei de encontrar, gente. Logo, o R2 é o DDP 12 por 5. Pessoal, 12 por 5 vai dar aproximadamente 2,4, não é isso? Então, a resistência elétrica do resistor 2 equivale a 2,4 ohms. E agora a gente compara, né, pessoal? R1 vale 6, R3 vale 4 e o R2, 2,4. Sendo assim, a resposta do exercício tem que o valor da resistência de R1 vale 6, é maior que a de R3, que vale 4, que por sua vez é maior que o valor de R2, que nós descobrimos que vale 2,4. Essa então é a resposta do exercício, pessoal. Tá aí o exercício 8. Bem simplesinho, viu, gente? É mais para estabelecer conceitos mesmo, tá? E agora a gente vai para o exercício 10, pessoal. Vamos fazer o exercício 10. Para isso eu vou apagando isso aqui. Enquanto vocês vão tentando fazer ele aí, quem não fez ainda. O exercício 10 são duas situações, então eu vou fazer dois desenhos referente a ele, tá, pessoal? Fazer o dente serrote.
o amperímetro e os dois pontos. Duas situações aí, pessoal, que esse exercício descreve. Ele diz assim: uma bateria de força eletromotriz epsilon, pessoal. Como eu disse para vocês, essa força eletromotriz, pessoal, o conceito, o nome de força é só por efeito histórico, tá? Ela é a DDP real, total que a bateria fornece. Apesar de um instrumento, um gerador, fornecer uma força eletromotriz total, ela mesmo consome um pouco dessa DDP, pessoal, que é o que nós chamamos de tensão útil, UU. Quando essa bateria possui resistência elétrica nula, admitimos que a força eletromotriz é igual a DDP, o U nosso ali, beleza? Então, uma bateria de força eletromotriz epsilon desconhecida, resistência interna desprezível. Nesse caso, nós temos que o U da nossa primeira lei de Ohm é igual ao epsilon, é o mesmo conceito que nós temos aqui, pessoal. É ligada a um resistor que ele chamou de R, pessoal. E corrente elétrica no amperímetro, 3 A. Então a corrente que passa nesse primeiro desenho, o I, corresponde a 3 A. Então vamos lá. O I aqui entre os pontos A e B corresponde a 3 A. Aí, virando a página, ele diz que se um outro resistor de 10 ohms for colocado em série, pessoal, com o resistor R, a corrente passa a ser de 2 A. Então agora mudou a brincadeira. Agora o I entre o ponto A e B passa a ser de 2 A. Temos o mesmo valor de resistência aqui, pessoal, o R, só que ele acrescentou um aqui de 10 ohms. Qual é a pergunta dele? Qual é o valor de epsilon, que é o mesmo valor da DDP, em volts? Então nós temos aqui, pessoal, um sisteminha com 3 variáveis, né? Nós temos que achar o epsilon, que é o U entre o ponto A e B, e temos que achar o valor de R. Para resolver esse sistema, nós vamos precisar fazer duas equações. Primeiro, envolvendo o nosso primeiro caso, pessoal. Eu sei que a DDP entre os pontos A e B é igual a epsilon, né? É essa daqui, que é igual a que passa pelo resistor R, até porque só tem ele. Já aqui, a DDP entre os pontos A e B, pessoal, é distribuída entre a DDP no resistor R e a DDP entre esse resistor de 10 ohms. Então, o objetivo é transformar esses dois resistores em um só, de tal modo achar equivalente. Mas vamos começar primeiro com a primeira parte aqui, a primeira associação. Eu sei que a tensão entre o ponto A e B é o valor de R, só tem ele na brincadeira, né? Vezes a corrente que passa por ele. Logo, o valor de I vale 3 A, então o U entre o ponto A e B é o valor de R vezes 3. E aqui, como que fica essa segunda situação? Já a tensão, a DDP, entre os pontos A e B, é a resistência equivalente entre esses dois. Esses dois, pessoal, não estão em série, então vai ser a soma de R mais 10.
é a resistência equivalente desses dois resistores associados em série, vezes a nova corrente de AB, que eu vou chamar de linha. Vou chamar de linha aqui para não confundir, pessoal. E agora eu vejo qual termo tem em comum nas duas expressões, pessoal. Aqui tem um valor, né, que vale 2 ampere. Então ficou que U de AB é igual ao R mais 10 vezes 2. Chamarei aqui, pessoal, de equação 2. Vamos chamar esta expressão de expressão 2. E eu vou isolar alguém para substituir aqui dentro, pessoal. Eu vou isolar o R nesse caso. Se eu isolar o R nesse caso, ficamos que o R, na primeira situação, é a DDP entre o ponto AB dividido por 3. Esta aqui vai ser a minha equação 1. E agora, substituindo a equação 1 dentro da equação 2, pessoal. Vamos nessa? Colocar aqui, ó. Substituindo a equação 1 em 2, temos... Vamos lá, pessoal. Tensão 2 é o U de AB. No lugar desse R, quem que eu vou colocar? A DDP entre o ponto AB dividido por 3 mais 10 vezes 2. E agora é só resolver isso e achar DDP, a tensão entre esses dois pontos aí, pessoal. Ficamos que U é AB igual, faço a distributiva, né? O tal chuveirinho. Ficamos com 2, tensão de AB sobre 3 mais 20. O que tem tensão joga para um lado, o que não tem para o outro, né? Ficamos que a tensão entre o ponto AB menos 2 tensão de AB sobre 3 igual a 20. Sendo assim, tirando o mínimo fica 3, né, pessoal? Então vai ficar 3 tensão de AB menos 2 tensão de AB. O 3 do mínimo vai para lá, vai ficar igual a 60. A DDP, então, pessoal, a força eletromotriz, que é o que o exercício chama, equivale a 60 volts. Bem, pessoal, nossa próxima videoaula dando sequência só em resolução de exercício disso aqui, tá? Até daqui a pouco, galera! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.